Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de desafio de 21 dias de muita constância. E parabéns por estar aqui, estar no nível de comprometimento, você com você mesmo, para melhorar ainda mais nesse ano de 2026, o que você já vem construindo aí nos últimos anos. E quero lembrar que esse grupo não é definitivamente sobre perfeição, é sobre constância, sobre provar para nós mesmos que nós conseguimos sustentar hábitos simples e transformadores dia após dia. Cada dia que você se escolhe um pouquinho, sua autoestima se eleva. E é exatamente esse movimento que vamos construir aqui juntos. O nosso desafio começa no dia 5 de janeiro, que é a outra segunda-feira, mas antes eu quero te convidar para fazer uma reflexão que não precisa ser compartilhada no grupo, é só você com você mesmo, mas é bem interessante para ver onde você está e para onde você quer ir. Então faça com carinho, tá bem? Eu fiz e foi bem interessante. Vão te ajudar a entrar no desafio com mais clareza, presença e propósito. Aqui vão 4 perguntas chaves para os próximos 6 meses. Lembrando que elas são um mapa. Esse mapa você pode mudar durante o percurso, durante o caminho, reveja depois de 6 meses, se você não precisar ver antes, mas é bem interessante para a gente ter mais consciência aí. Vamos para a pergunta 1? O que eu conquistei em 2025? Essa é bem legal porque a gente tende a focar naquilo que falta. A gente sabe que isso é uma vibração de escassez, isso nos distancia da prosperidade. Então, celebre, olhe para aquilo que você conquistou em 2025, seja pequeno, seja grande, sabe? Seja, eu tive mais paciência, enfim, aí você vai precisar analisar com carinho. Eu vou dizer que eu fiz esse exercício e para mim foi bem legal porque eu não tinha noção, não tinha enxergado quantas coisas eu avancei. De novo, ainda focando muito no que falta. Então faça com carinho, liste mesmo, coloque das coisas mais simples até as mais grandiosas, que você vai ver o quanto você cresceu nesse ano, por mais que você não tenha se dado conta. Pergunta número 2. Quais foram as minhas maiores decepções nesse ano? Essa é bem importante, lembrando que não é para focar, não é para se vitimizar, porque a gente tende a cair nessa, gente. Música, né, de corno, música de desgraça, enfim, noticiário, a gente vê o que dá audiência, o que vende. Então não caia nessa, não é para você ficar lá, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, é porque é com as nossas cagadas que a gente. Eu também faço, viu? Um monte. Mas que a gente aprende. Então é justamente para olhar com esse olhar do tipo, meu, o que, que eu estou repetindo? Porque a gente tende, gente, a seguir os dias sempre iguais, a repetir as mesmas coisas. Eu me incluo nessa, eu preciso também colocar uma lupa grande aqui todo dia nas coisas que eu estou fazendo. Então é para olhar com esse olhar do tipo, poxa, o que, que eu estou repetindo aqui que eu preciso ajustar? Então olha com carinho, sem vitimismo para esses pontos, tá bem? Eu até trouxe um exemplo aqui que eu fazendo essa análise, eu vi que eu já sei o que eu quero, mas eu ainda só dou umas titubeadas, sabe? Ainda dou umas. Ah, depois eu vejo isso. Ah, eu acho que não é tão importante agora. Não, como assim? Foco naquilo que você quer, segue, agarra com unhas e dentes. Porque é nessa, né, que eu vou deixando para depois, não vou levando tão a sério que eu me distraio. Então, veja quais foram as suas maiores decepções, porque isso vai ser um marco importante para você mudar algumas chaves. E eu trouxe também uma frase que eu achei muito interessante, falando também quando a gente começa a olhar muito para o outro, né, achando que eu tô com tal problema porque fulano não me ajuda, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Gente, eu sei que assim, tem pessoas difíceis no mundo, que a gente precisa conviver com elas, mas traz a responsabilidade para você se você realmente quer uma mudança de vida. Olha que interessante essa frase, mexeu comigo, acho que vai mexer com você aí também. Você não sofre pelo que o outro faz, mas sim pelo que ainda aceita. Então, observa o que você vem aceitando, se imponha limites, porque é muito mais sobre isso, o que a gente anda aceitando das outras pessoas e não exatamente o que os outros fazem. Porque a pessoa quer fazer, paciência, faz lá, mas não aceite menos do que você sabe que você merece e daquilo que você realmente é. Combinado? Vamos para a pergunta 3. Mas o grupo está aberto, viu, gente? Dúvidas, quiserem discursar mais sobre algum ponto, a gente está aqui para se ajudar, para crescer juntos. Vamos juntos. Pergunta número 3. Que lições importantes eu posso aprender com as minhas conquistas e também com as minhas decepções? Agora é hora de olhar para as duas coisas. Pô, vi o que eu conquistei,
viu que não foi legal. E aí, o que eu posso aprender com isso? Que, gente, a gente pode aprender com tudo. Até por mais terrível que seja a situação, tem um aprendizado ali. Não é à toa que a gente passa pelo que a gente passa. Então, isso mostra onde você cresceu e onde ainda pode crescer ainda mais. Por exemplo, eu na minha análise cheguei à conclusão que eu preciso levar mais a sério o que eu quero. Manter o foco, porque ainda me deixa influenciar com gastos desnecessários. Não posso ver uma promoção da Shopee, gente. Aguento gente folgada e por aí vai. Então é legal você colocar essa lupa justamente para ver, o que eu vou ajustar aqui? Porque senão a gente vai passar mais um ano, mais um ciclo aí reclamando das mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Por isso que eu estou montando aqui esse ambiente justamente de pessoas com propósito de crescimento, para que a gente possa seguir essa busca por algo que ressoe mais com a nossa energia, com aquilo que a gente definitivamente quer para esse novo ano, para a nossa vida. Fechou? Vamos para a última pergunta. Quais são as minhas 3 principais diretrizes para 2026? E quais hábitos simples eu posso começar hoje para chegar lá? São meio que 2 em 1 essa pergunta. Eu sei que você quer um monte de coisas, eu também quero, não vou negar, mas foca em 3. Porque senão a gente começa a se perder. E isso vai ficando complexo para nossa mente, para o nosso corpo, e a gente acaba não fazendo nada. É aquela coisa, quem quer fazer muita coisa, acaba não fazendo nada. Então, veja quais são as 3 principais e depois destrincha em mini tarefas. Em especial se for, da mais simples para mais complexa, porque senão a gente se sabota no meio do caminho. Então, eu quero melhorar minha alimentação. O que eu vou começar? No mercado eu vou fazer umas escolhas mais conscientes, coisas mais saudáveis, Vai colocando aos poucos essas tarefas para que você não se perca no caminho, porque é nos pequenos detalhes, nessas pequenas tarefas que acontecem as grandes realizações. Combinado? Posso dizer isso por experiência própria. Então não se sabote, comece pequeno, comece, não pare. Vamos lá, essas são as 3 perguntas. Lembrando que as respostas não precisam ser perfeitas, elas são para você, são particulares, elas vão te ajudar a enxergar onde você está e para onde você quer ir. Feito essa etapa, falamos daí das 4 perguntas, que é um pré-aquecimento aí do nosso desafio e uma boa reflexão para a gente iniciar o ano. Agora vamos avaliar o nosso avanço antes e após o desafio. Tá? Como a gente ainda não iniciou, vou pedir com carinho para que vocês olhem alguns setores da vida de vocês, para que a gente possa analisar depois desses 21 dias aí o que avançou, para vocês verem o poder que isso pode ter em 21 dias, quem dirá permanecer aí com esses hábitos, com essas tarefas que vão estar no desafio mais para frente. Vamos lá. Dê uma nota de 0 a 10 para cada um desses setores da sua vida hoje. Quais são esses setores? Saúde, felicidade, relacionamentos, finanças e autoestima. Eu vou falar um pouco mais de cada um deles. Vamos lá? Então, saúde, dá uma olhada como está a sua alimentação, como é que está a sua disposição. Bacana? São exemplos, mas aí você pode entrar em mais coisas. De repente você hoje tá com alguma questão de saúde mesmo, física, que você quer melhorar, quer equilibrar, aí de repente um colesterol. Olha para isso com carinho, dê uma nota. Felicidade, gente, porque a gente fala tanto, eu quero dinheiro, quero prosperidade, quero... Tudo isso está ligado à nossa felicidade, a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Tudo de bom segue a nossa alegria, segue o nosso entusiasmo. Então olhe para a sua felicidade com carinho. Se você está tendo vontade de viver, se você enxerga as coisas boas da vida, eu estou dizendo isso no lugar de uma pessoa, gente, que tende a olhar as coisas que não são tão legais. Por isso que aí vem pré-diabetes ou diabetes, enfim, outras coisas que é essa tendência de ficar preso ao passado. O que passou, passou. Então, vamos enxergar as coisas boas da vida, estar mais leves, rir de coisas bobas. Então, é uma prática diária. Porque eu acredito muito que até questões de... Muitas vezes a gente tem essas doenças na família.
Mas isso quer dizer que a gente vem seguindo os mesmos padrões da nossa família, sem perceber, porque foi a forma como nós aprendemos. Então, é uma forma também de mudar esses padrões e entender que essas doenças genéticas não são uma sentença, que a gente pode mudar a qualquer momento. Então, olhe com carinho para a sua felicidade, onde você está colocando o seu foco, que sempre é possível mudar, fazer coisas diferentes. Por exemplo, me ajudou muito nessa questão de me sentir mais feliz, voltar a dançar, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então veja aí o que você pode colocar no seu dia a dia que pode mudar essa sua energia. Combinado? Vamos agora à parte de relacionamentos. Aí olha para o seu relacionamento se você tiver amoroso, com os amigos, familiares, no trabalho. Vamos dar essa nota aí de 0 a 10 antes do desafio e depois do desafio para todos esses setores, para que a gente possa ver o que avançou. Outro setor, finanças. Porque falando em relacionamento, é bacana a gente olhar para o nosso relacionamento com o dinheiro. Quando você encara o dinheiro como um indivíduo, muita coisa pode mudar. Eu vou dizer isso por experiência própria, tá, gente? Como que você trata esse dinheiro? Porque todo mundo quer ser visto. E aí? Você olha para o seu dinheiro? Você sabe exatamente quanto entra, quanto sai, ou sai gastando aí fora de ordem? Entende? Isso faz a diferença. Você deixa esse dinheiro crescer? Você reserva uma parte para investimentos? Ou não? Torra tudo, dá um jeito de acabar com o dinheiro. Gente, a primeira coisa, tem o livro muito famoso, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala, a primeira coisa que você faz é reserva um dinheiro para você, para os seus investimentos. Depois vem o restante das coisas, essa é a prioridade. Depois que eu comecei a fazer isso, minha vida financeira melhorou muito, viu, gente? E vai melhorar cada vez mais, que cada vez mais a gente vai aprimorando, né? Que no começo é como um treino, tudo parece ser um pouco mais difícil, mais complicado, mas com o tempo tudo vai se tornando tão fluido, tão mais tranquilo, que a gente vai entendendo como que as coisas funcionam e fica tudo mais fácil. Então esse é outro ponto. Você deixa ele crescer, você reserva uma parte para investimentos. Outro, você investe em você, porque afinal de contas é o seu dinheiro. Né? Aí eu tô falando isso no lugar de uma pessoa que eu dava muito prioridade para os outros. Ah, eu vou ajudar fulano, vou ajudar Beltrano. As pessoas próximas que a gente ama mesmo, da família. E você? Você tem investido em você? No seu crescimento, na sua imagem? Porque senão isso também não é justo. Poxa, é um dinheiro seu que você está dando ali sua energia, a sua entrega para ganhar e o negócio está indo, né? Aí para torta e direita e não está indo para você. Então olha também se você separa uma quantia para essa parte na sua imagem, para você se sentir bem, você olhar no espelho e tá bem com você mesmo. Outra parte, se você reserva uma parte desse dinheiro para os seus sonhos, porque todo mundo tem, gente, se não tem, pensa com carinho sobre isso. Você merece viver também aquilo que é um sonho para você. Seja coisa simples, sabe? Tomar um sorvete numa sorveteria diferente, ou seja um sonho mais complexo. Vai e separa uma parte para os seus sonhos. E outro ponto que esse eu acredito que é o mais desafiador, que é o que eu tenho aprendido com todas as situações da vida, é o dinheiro que controla os seus sentimentos? Ou seja, se eu tenho, eu fico bem pra caramba. Se eu não tenho, eu tô mal, tô arrasada, tô na sarjeta. Gente, isso com qualquer situação da nossa vida. É um trabalho diário de você estar em paz com você mesmo. Então aqui dentro está tudo em paz, apesar do mundo lá fora tá uma loucura. Então é um trabalho diário, seja com o nosso dinheiro, que geralmente é uma coisa que mexe muito, seja com qualquer outra situação, sabe? Esteja firme, esteja com raízes fortes e equilibrado para toda essa tormenta, porque senão a gente deixa levar e entra no olho do furacão e aí a gente vai junto. E aí quem segura? Então é um trabalho diário de, minha conta tá zerada? Se isso já aconteceu antes, eu sei como fazer. Se não aconteceu, eu vou procurar quem pode me ajudar, mas não cai no que é mais fácil, que é a gente entrar no desespero ou começar a reclamar, que isso também deixa a nossa vibração lá embaixo. Né? Quem reclama, como eu falo, clama 2 vezes, né? Reclamar. Então você está jogando aí sua energia, sua palavra numa coisa que não vai resolver. Então foca na solução, tá bem?
Entrei um pouquinho sobre finanças. Por último, autoestima. O que você diz sobre você? O que você faz por você? No livro, inclusive, o autor menciona como ele fez para... como... Desculpa. No autor, ele menciona como ele parar de reforçar que a memória dele era horrível, porque ele sofreu um acidente. Aí vocês quiserem ouvir o audiobook, vão entender um pouco melhor. Ele teve um problema ali de memória curta, e ele ficava reforçando, nossa, minha memória tá horrível. E aí ele foi entendendo, poxa, e se eu parar de ficar falando que a minha memória é horrível e manter uma crença, uma fé inabalável de que eu tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar a cada dia. Isso fez a memória dele realmente melhorar. Olha como o poder da nossa palavra, a nossa energia, a nossa intenção, ela tem uma energia poderosa. É que a gente não aprendeu, eu pelo menos não aprendi isso, né? Enfim, na minha trajetória aí até há uns 8 anos atrás. Então, por favor, observe o que você fala com você, por mais que seja uma piada, você falando, né, do seu jeito de ser, não faça isso com você. Trate você como o seu melhor amigo, sua melhor amiga, a melhor pessoa do mundo, porque senão isso se torna real. O universo, Deus, o cosmo, como vocês quiserem chamar, ele não é, ele não distingue, né? Ele não vai te julgar. É como se ele fosse cego, mudo e surdo. Então, aquilo que eu estou emanando é mais disso que vai vir. Então, trate bem de você, dirija palavras de crescimento sobre você, de bem-estar, de alegria. É um trabalho diário também, gente. Não vão pensando vocês que eu também não tenho a hora aqui que eu começo a descer a lenha em mim mesma, principalmente quando eu erro. Então é um processo mesmo de aprender que se eu errar tá tudo bem, se eu acertar tá tudo bem, é manter o máximo possível de neutralidade, diminuir essas oscilações que a gente costuma entrar e que geralmente as pessoas ao nosso entorno colaboram, infelizmente, também para isso, né? Tipo, nossa, você perdeu tal coisa, nossa, você esqueceu isso. E tá tudo bem, e ok. Perdi, mas vou recuperar. Eu vou ver o que, que eu posso aprender com isso. Vou achar uma solução, porque senão a gente entra de novo no olho do furacão e aí para sair é mais complexo. Então não deixe, né, o caos, a desordem te tirarem do seu eixo. Mas enfim, eu acho que eu entrei demais em pontos, mas retomando, eu falei no início, mas vou retomar e vou passar por escrito também. Dê de 0 a 10 nota. A gente vai fazer essa calibragem antes e depois do desafio aí de 21 dias que começa no dia 5 sobre a saúde, felicidade, relacionamentos, finanças e autoestima. Legal? Então passei todos os pontos. Vamos iniciar com essas tarefas. Eu coloquei na descrição do grupo sobre a pontuação do desafio, mas na sexta, dia 2, eu libero um vídeo explicando melhor sobre como vai funcionar cada uma das tarefas, a pontuação, também liberar a planilha para que a gente possa ir acompanhando o ranking, como é que tá. Também vou sugerir um horário no domingo para a gente bater um papo, nos conhecermos melhor e tirar algumas dúvidas antes do início desse desafio. Lembrando que eu estou à disposição. Parabéns e obrigada pela confiança. E vamos interagir sem moderação nesse grupo, que esse é o objetivo dele. Excelente passagem de ano para todos e muitos beijos. Até mais!